Meus amores, quarta-feira chegou e eu, Selma Light, estou aqui com vocês mais uma vez no Estúdio Urbano, em Florianópolis, com esse cenário maravilhoso aqui dos meus amigos Guile Decora. Você quer fazer tua festa inesquecível, meu amor? Passa lá com os meninos que eles vão fazer uma decoração fantástica, tuas fotos vão ficar icônicas e você vai arrasar com os amigos. Quer fazer a festa pro teu filho? Uma fantasia incrível, maravilhosa, passa no box 54, 55, que lá tem as melhores fantasias infantis, roupas infantis e artigos para festas em geral. Passa lá, conversa com os meninos, aproveita, toma um chopinho, come um peixinho, passeia no mercado e vai arrasar sempre. Meus amores, esse mês a gente começa um mês de extrema importância no mundo. É o mês do Setembro Amarelo, a prevenção da vida. O Setembro Amarelo é uma campanha mundial de consciência sobre precaução de perdas evitáveis ligadas ao sofrimento emocional. O movimento começou em 1994 nos Estados Unidos e após a história do jovem Mike M, que ficou conhecido pelo símbolo do laço amarelo. No Brasil, a iniciativa foi adotada em 2015 através da parceria do Centro de Valorização à Vida, CVV, Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatria. Desde então, o setembro é marcado por ações que buscam quebrar o silêncio, informar a população, iniciativas que buscam fazer apoio a todas as pessoas. E hoje, aqui comigo para conversar, lógico, eu não podia deixar de chamar um psicólogo que conhece essa pauta, inclusive fez um TCC sobre essa pauta, e hoje ele vem para cá sentar para contar. Thiago Cândido! Oi, Selma! Meu amor, que delícia de ter aqui. Thiago, você, psicólogo, Sim. natural de Florianópolis, não? Sim. Palhoça. Palhoça. Florianópolis aí. Florianópolis e meu colega lá de Arilho Internacional. Internacional ali, viu? E você falou que fez o teu TCC em cima do Setembro Amarelo. Sim. Porque, né, no próprio curso de psicologia, às vezes isso é muito pouco falado, né? A gente, às vezes, aí numa semana acadêmica, né? Querendo ou não, falar de suicídio é falar de um tabu, né? Que muitas vezes tem até o tabu de que as pessoas acham que não falando sobre vai mais ajudar do que falar. Sim. Né? Isso é um grande mito. É muito importante a gente falar. Quando a gente vê a história do Mike, começa o Setembro Amarelo, né? A família cria esse laço amarelo porque tinha um carro amarelo para difundir essa ideia de valorizar a vida, Sim. né? De que o amarelo é essa potência, né? Do querer viver. E quando eu pesquiso sobre esse tema, é porque eu perdi uma amiga, né? Quando eu fazia o curso de psicologia, né? Que acabou tirando a própria vida pela questão da sexualidade. E quem de nós, enquanto LGBT, já não pensou nisso um dia? E é preciso ficar muito claro, né? Que não é porque a gente é LGBT que muitas vezes vem esse pensamento. É por causa de toda a violência, o preconceito que muitas vezes discrimina e faz com que pessoas LGBT se suicidem, né, Selma? Sim, sim, sim. Assim, a gente sabe que tem todo um tabu, inclusive a mídia em geral, ela é proibida de noticiar quando acontece uma história assim. Então, eu já trabalhei em TV e tudo mais, e eu lembro de acontecer alguns casos, e importantes, casos famosos, e eu chegar na TV, na época, no Gênua, e falar: "Você vem conhecer, vamos falar, eu vou falar sobre isso no programa". "Não, você não pode falar sobre isso no programa". Então, veio muito também lá atrás, que foi um dos primeiros casos que foram noticiados. Se fala que quando alguém famoso, digamos Robin Williams, um ator famoso, cometeu o ato contra a própria vida. E aí, noticiou-se sobre o que aconteceu com Robin Williams, dizem que dá o gatilho e as pessoas acabam tendo isso como efeito dominó. As pessoas acabam cometendo o mesmo ato por conta que se aquele cara tão poderoso, tão maravilhoso, cometeu isso, quem sou eu, né? E sempre vem acompanhado de cartas de despedida, que são muito tristes, como aquele caso do ator brasileiro Flávio Migliaccio, que em plena pandemia, né, tirou a própria vida. Então, isso, mas as pessoas não falam do quanto é importante a gente aproveitar o caso para se falar contra, que foi o caso do Mike. Sim. No Mike foi feito os cartõezinhos amarelos, né? Que foram distribuídos Os lacinhos amarelos. Isso, os lacinhos e o cartão escrito. Você quer falar sobre?
E aí isso se difundiu, né? Porque quando a pessoa pensa em tirar a vida, ela tá num sofrimento. Ela não quer tirar a vida, ela quer acabar com aquele sofrimento, Uhum. de alguma forma, seja por alguma questão, né. E quando a gente pensa na comunidade, né, os estatísticas trazem que uma pessoa LGBT pode pensar em suicídio até 7 vezes mais do que uma pessoa heterossexual, Sim. né. Então é uma estatística muito grande, né. E aí quando a gente olha pra nossa comunidade com histórico, né, de violência familiar, Uhum. violência religiosa, exclusão, bullying, né, que é marcado por um lugar de que errado, pecado, não ter referência, né, Sim. muitas vezes de não conseguir ter uma rede de apoio, não conseguir falar sobre como que em algum momento eu não vou pensar em morrer. Mas é muito importante ficar claro, né, que isso não é a solução. É aquela coisa assim, é uma solução imediata para algo que não tem solução depois. Uhum, E essa dor ela vai passar, né. uhum. Você falou assim, então aquela coisa tipo, o conversar com alguém salva vidas, né. Salva vidas, né, e é muito importante saber como conversar, né. Uhum. Ainda me mandaram um meme hoje ainda, né, dizendo assim: "Agora vai começar todo mundo a ficar empático e acolhedor por causa do Setembro Amarelo". Né, e a gente precisa dizer que Setembro Amarelo é todo dia, né, Sim. embora a gente esteja aqui nesse mês, é muito importante essas campanhas que Uhum. faz as pessoas lembrarem sobre esse tema, né, que não dá pra ser só empático e querido com aquele amigo que terminou um relacionamento, que a família não aceita, Uhum. né, que tá passando um perrengue só porque é Que setembro. te liga de De madrugada, e aí madrugada. fica: "Ai, esse chato de novo tá me ligando", né, e aí não atende ou atende com grosseria. Sim, sim, é muito importante entender que a pessoa está passando por uma dificuldade. E sim, né, ter empatia é ter paciência, né. Sim. Quem de nós não teve momentos difíceis que às vezes só quer reclamar, Sim. que às vezes só quer desabafar daquele sofrimento, e às vezes não tem o que fazer, mas estar ali, né. E é muito importante, eu sempre digo, não invalide esse sofrimento, esteja junto com a pessoa, né. Às vezes eu atendo pessoas que não queriam nem mais ir pra terapia, porque já não tinham mais, mas um amigo foi junto. Uhum. Não levou na terapia junto com você, na primeira sessão. Isso é muito significativo, né, de estar ali junto com essa pessoa que tá passando por aquele sofrimento, até que ela entenda que ela não quer tirar a vida, ela só não tá conseguindo lidar com aquele sofrimento. Naquele momento, é Uhum. aquele momento ali, passou aquele momento. E aí, Selma, eu digo até hoje como psicólogo, né, muitas pessoas ainda têm medo dos psicólogos, né, e é importante ter claro que sim, muitos psicólogos são preconceituosos, lembrando que é crime, né, trazer qualquer prática de mudar a orientação sexual, o próprio conselho e as leis trazem sobre isso, né. E hoje na psicologia a gente tem a terapia afirmativa, que são profissionais que são capacitados de olhar essas pessoas e validar essa identidade, entender esse sofrimento. Então eu sempre digo, procure uma boa indicação, procure um profissional que entenda e trabalhe com isso, porque senão até um profissional da psicologia pode potencializar o sofrimento e fazer com que essa pessoa queira tirar a própria vida. Como é que é tratado dentro do curso de psicologia a questão da sexualidade? Então, depende muito de curso para curso, né, mas na minha realidade hoje, na psicologia, né, na instituição que eu fiz, eu já escutei muito: "Lá vem aquele viado chato falar de pessoas LGBTs. Uhum. Para que investir em pesquisa em pessoas LGBTs?". Uhum. Tem, né, foi um curso onde teve muitas polêmicas, eu briguei muito, era o viado chato, porque vamos pensar, um processo de construção de autoestima, né, de uma pessoa hétero, é totalmente diferente de uma pessoa trans, Sim. que pode Ou implicar LGBT em ou geral. de livre em geral, por Sim. exemplo, né, que tu é criado cheio de expectativa de performar aquela heterossexualidade, né, de dar filhos e por aí vai, né. E é um processo que muitas vezes é difícil de ter orgulho de si, né, de ir da Sim. vergonha ao orgulho, né, Uhum. que muitas vezes atravessa por esse lugar de não conseguir se entender mesmo e nem falar sobre. Vocês têm um projeto muito incrível, pode passar para mim, por favor? Aqui, que é o Eco Escuta com Orgulho, que é um projeto muito fantástico, onde vocês dão acolhimento a pessoas, atendimento a pessoas gratuitamente. Isso. Como é que isso tudo começou? Então, quando eu me formei, na clínica escola, eu só atendia pessoas heterossexuais. E eu achava que eu me posicionando como psicólogo gay, inclusive, eu não teria paciente. Uhum. Era uma crença que eu tinha muito errado, porque eu não tinha referência de um psicólogo que se posicionasse enquanto psicólogo gay afirmativo. Uhum. E aí quando eu me formo e eu começo a trazer esses conteúdos, inclusive do meu TCC e por aí vai, eu me surpreendi da quantidade de pessoas LGBT chegando na clínica, Uhum. se identificando com um psicólogo gay que entendia as demandas da Porque a comunidade. pessoa entra assim, tipo assim, eu sei porque eu fiz terapia eu fiz análise com um analista LGBT. Fez toda a diferença pra mim, porque eu já tinha tentado com outras pessoas heterossexuais que eu tinha que falar, redesenhar, refalar de novo e mesmo assim a pessoa não Uhum, entendia. uhum, uhum, E me dava uma devolutiva que não batia com a minha realidade, uhum. né.
Então, quando você encontra um profissional que ele tem noção da tua vivência, Além da vivência, o estudo, sim. né, que é muito importante. Não é só eu ser LGBT que eu vou atender Sim, melhor. até porque tem muito LGBT que não tem consciência Uhum. de classe, de tudo mais, né. E aí quando eu me formo, eu começo a ter bastante trabalho, chega uma hora que eu não dava mais conta, né, a gente tem limite de estudo, de trabalho, de agenda pra gente poder viver também, falei: "Mas eu quero ajudar mais essa comunidade". E aí eu atuava como plantão psicológico, que é uma diferença da terapia, né. Plantão são atendimentos pontuais em demanda de urgência e crise. Uhum. E aí a gente se reuniu, eu, um amigo que é gay, uma amiga que é LGBT também, falei: "Vamos criar algum projeto pra comunidade? Por que que a gente não cria um projeto em plantão?" Psicológico a pessoas LGBTs online pra gente ser qualquer pessoa. Não existia isso, é o primeiro projeto no Brasil que traz plantão psicológico para pessoas LGBTs. E aí a gente criou, chamamos mais uns 5 amigos que estudavam sobre e começamos a divulgar, Uhum. né. E hoje em 3 anos de projeto, a gente teve mais de 800 inscrições. Foi uma proporção assustadora e a gente foi crescendo, crescendo, hoje a gente tem 45 psicólogos voluntários. Voluntários. Uhum. E aí como é que funciona? A pessoa entra num grupo, ela acessa um WhatsApp, um Hoje tem o Instagram para quem quiser seguir, né, é @projeto escuta com orgulho. Lá na bio do Instagram vai abrir um link com um formulário, e aí você vai se inscrever para atendimento, onde você vai colocar seus dados, nome, telefone, profissional entrar em contato, porque você quer atendimento, né. E naquela semana, algum profissional vai entrar em contato com você para agendar esse atendimento gratuito. Geralmente é um atendimento com retorno, dependendo do caso pode ser mais alguns atendimentos, aí você vai né, você vai receber esse acolhimento, algumas orientações, esse profissional vai te ajudar no que você está passando, e aí a partir dali você pode iniciar terapia com o profissional e você pode combinar um valor com esse profissional, né, ou você pode ser encaminhado para algum outro projeto, ou às vezes aquele acolhimento que você precisava na sua crise já foi suficiente também, né. Então, você se inscrevendo ali pelo Instagram, naquela mesma semana algum profissional vai entrar em contato. A gente já passou a situação de ter muitas inscrições, né, a gente encerrou um pouco até todo mundo ser atendido, e depois a gente abriu de novo, mas é bem tranquilo, e as pessoas já vê que é um projeto, por ser afirmativo, as pessoas já chegam mais sim, abertas, sabendo que não vai sofrer violência, tá preconceito, seguro, né. tá seguro. E assim, a gente escuta histórias tão bonitas, desde a pessoa que foi expulsa de casa e pediu o celular do amigo para Uhum. ter o atendimento e saiu dali acolhida com orientações de poder viver sem essa família que não precisa estar lá, deixa eles com o preconceito deles. Ou até que tá lá no interior da Bahia, no sertão, e o psicólogo do postinho é preconceituoso e faz o atendimento atrás da casa para os pais não escutarem. Então, Uhum. foge da lógica da clínica tradicional Sim, também. E é muito a bonito. pessoa vê como um amigo. Uhum. Um amigo me ligou e tá me ajudando, meu É irmão muito tá me ajudando. significativo de tu ajudar a pessoa a se entender e ela sair dali com muito mais desejo de viver. Eu digo que hoje a gente salva muitas vidas nesse projeto, a gente não salva o mundo, porque a gente não dá conta, a gente é humano, mas eu digo que de casos, né, das demandas das pessoas que precisam pensam em tirar a vida, a gente já salvou muita gente, tem sido muito bonito. Como a gente identifica, eu sei que é extremamente difícil, identificar alguém que esteja precisando de ajuda. Então, tem algum truque, alguns sinais que a gente possa identificar: "Pô, esse meu amigo aqui tá assim, assim, assim", porque às vezes a pessoa tá super bem, que era o caso desse menino aí que ninguém desconfiava, né, a pessoa tá super bem, a vida dela linda, maravilhosa no Instagram, Uhum. tudo é lindo e maravilhoso, e aí do nada, a pessoa comete o ato. Inclusive a gente fala da depressão do sorriso, né, Uhum, que é o amigo mais engraçado do rolê. uhum, Mas quando ele tá sozinho no quarto, nos seus momentos, são os piores momentos, né. uhum, E muitas vezes a comunidade usa o recurso do ser engraçado pra lidar com o desconforto, uhum, pra lidar com aquele climão, com a pessoa que é homofóbica, tu leva na brincadeira. uhum. Então, quando muitas vezes tu percebe que o teu amigo tá tendo comportamento diferente, tá mais fechado, ou solta aquela talvez a vida não faz mais sentido, Uhum. "Ai, não quero ir mais para o rolê", "Ah, não tá mais na confraternização", tu percebe um lugar de isolamento, não é que eu tô mais na minha, que é diferente, que já não responde mais tanto aquela mensagem, que já não se abre tanto, que já não compartilha mais aquelas questões que compartilhava. Isso são grandes sinais de alerta que precisa talvez ir lá na casa do amigo, entender o que tá acontecendo. "Você tá precisando de alguma coisa mesmo?", sem julgamento, isso é Sim. muito importante, né. E também não trazer aquelas frases: "Ai, mas a vida é linda, mas olha pra tua vida", Uhum. não, né, Ah, e isso o é muito clássico? O importante, né. clássico, você falou tudo, o clássico, porque assim, a pessoa chega na cabeça de quem tá ouvindo, o problema não é tão grande, o problema até então, Uhum, o problema não tá com ele, uhum, ele tá vendo de fora.
Aí, nossa, lá vem ele com esse papinho de novo, porque o ex-namorado, ai, bicha, supera. Uhum, E aí jogou pra pessoa de novo, tipo assim, diminuiu ela lá embaixo, uhum. né? E ser amigo, quantas vezes a gente já não escutou o amigo falar do ex, daquele boy lixo, né? Uhum, Tantas vezes. E ser amigo é isso. sim. E a gente precisa pensar, né? O mundo não gira ao meu redor. Também, se eu tô mal, eu preciso saber que falar vai resolver. Uhum. Né, e claro, né, como é que eu vou ajudar alguém? A gente também não tem bola de cristal, então, talvez se você está passando por uma dificuldade, às vezes possa ser difícil se abrir, né, às vezes pode pensar que talvez tu vai ser julgado, e às vezes tu nem tem noção do que de fato é um acolhimento. Então, sabe que falar sim salva vidas e sempre é a melhor solução, porque se você não falar, como é que a pessoa às vezes vai adivinhar e te ajudar, né? Então, procure ajuda, seja de um amigo, seja de um apoio psicológico, de alguém que tu sabe, né, que vai te trazer um acolhimento. E aí tá o seguinte, aí já pegamos o gancho aqui. Que aí é a hora que às vezes você, olha, vou pegar na tua listinha de contato lá, Uhum. eu na fulano, fulano vai rir, Beltrano não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas tem aqui um grupo de psicólogos que eu posso ligar e eu vou ter um atendimento seguro, Sim. né? Ou vou procurar a minha psicóloga do postinho, sei lá. E é isso, siga o projeto, divulgue e apoie, né, porque são, por exemplo, assim, voltando nessa situação de como ajudar, né, já acompanhei uns atendimentos, por exemplo, a pessoa chega: "Não tem ninguém, tô sozinho, vou tirar a minha vida". E aí uma vez eu fiz assim: "Tá, pega uma folha aí, Uhum. me diz os nomes das pessoas que já passaram pela tua vida e foram muito significativas". E a gente foi olhando na terapia um por um, não é que não tinha mais ninguém. Acabou se afastando de todo mundo por medo, Uhum. por vergonha, por achar que falar não ia resolver, Sim. por até não lidar com a própria sexualidade. Não é que essas pessoas tinham se afastado, que a pessoa não conseguiu lidar com aquilo ali. Então talvez vai ser difícil falar, mas falar sempre é a melhor solução, né. E quando alguém trazer um sofrimento, acolha, não julgue, não invalide. Aham. Eu acho que um risco, me corrija se eu estiver errada, tá? Um risco muito grande hoje, eu acho que a rede social em partes, Uhum, ela contribui muito com isso. Uma é toda a visão errada que ela passa de perfeição, que a gente de comparação, comparação, e o LGBT em si, o ser humano em si é muito competitivo. o O close. close, a beleza, o dinheiro, a cara perfeita, a performance perfeita de masculinidade ou de não masculinidade, o que seja, Uhum. né. E aí ela entra nessa rede social e a gente sabe que é o que quem entrega é o algoritmo, aquilo que você procura o algoritmo, e ela entra em uma bolha Uhum. De tóxica. querer mais, de Isso, competir. e que essa bolha tóxica vai só alimentando a dor dela. Como faz para sair disso? É importante entender, perceber se aquilo tá te adoecendo, te trazendo sofrimento, né. Uhum. E sim, inclusive uma das estratégias de saúde mental é o uso das redes sociais, Sim. o ter um bom sono, né, o conseguir se alimentar, né, de algo que é saudável, né. Então várias estratégias que a gente pode dar isso, por exemplo, a questão das redes sociais, né. Será que isso tá me adoecendo? Será que eu tô fazendo coisas que de fato eu não gostaria? Sim. Quando eu desligo o meu story, eu gravo meu vídeo, como eu me sinto depois? Uhum, Né, será que de fato quando eu olho para dentro, aquilo tá me realizando? E uhum, vamos pensar, a gente falou muito aqui das estratégias de rede de apoio, mas se eu não tenho ninguém, eu me tenho? uhum. Eu gosto de mim quando eu tô com aqueles cacos quebrados, eu tenho uma boa companhia comigo, eu consigo fazer coisas comigo, porque senão a gente vai para um outro lugar que é uma dependência também emocional e do outro, né. Sim. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, Thiago, é que quando sai as notícias e tudo mais de pessoas LGBT, que cometeram o ato, porque ele era gay, porque ele era Uhum, trans, porque ela era lésbica. E você falou algo muito interessante, a sexualidade não faz isso. uhum, O que faz isso é o preconceito que vem contra aquela pessoa. Então, eu acho muito legal a gente frisar isso para as uhum, pessoas aqui, que muitas vezes o teu discurso de ódio, o teu comentário na rede social, mesmo que você seja LGBT, às vezes você vai lá na rede do amiguinho e você comenta coisas que machucam aleatoriamente para se divertir ou simplesmente para destilar ódio. Esses comentários podem destruir vidas, machucar pessoas. Então, pense bem onde você vai colocar o teu comentário, o que você vai falar. E lógico, a gente fala aqui eu falo de boca aberta sobre as pessoas preconceituosas, conservadoras, religiosos. Eu faço palestra muito, Thiago, de capacitação e de letramento LGBT, e eu sempre falo das faltas de acesso.
E eu acho que uma das piores faltas de acesso, uma das piores negações que a gente pode ter é a falta da fé. Uhum. Você pega uma criança de 7 anos, 10 anos de idade e fala para ela: "Deus não te fez assim. Uhum. Deus não te aceita assim". Imagina você tirar a única coisa que a criança tem, que é a maioria. "Nossa, se o papai do céu não me aceita, eu não mereço estar aqui". Uhum. Isso não é verdade. Não é verdade, porque que fé é essa? Aham. Que julga, aponta, condena, né? Uhum. E a gente tem que questionar esse lugar, né? Se eu tô, de fato, numa espiritualidade, num lugar que de fato não me acolhe como eu sou, porque não há cura, porque não é doença, Uhum. né? Ser LGBT não é uma doença. É uma narrativa que é contada e que faz muitas vezes muitas pessoas acreditarem e a própria comunidade reproduzir esse preconceito que afeta a saúde mental de muita gente. E é uma responsabilidade muito grande, às vezes, quando grandes influenciadores, Uhum. pessoas da mídia falam isso. Uhum. Eu já ouvi aí, tipo, Léo Dias uma vez falando: "Ah, eu sou pecador porque eu sou um homem gay". Não, amor, você não é. Ou até esse movimento que a gente tem visto de pessoas irem para a religião de novo, né, e dizer que Sim, curou. Isso não não existe, cura. não existe, Uhum. né, isso é uma tentativa de tentar ser aceito, de reprimir, de tentar se encaixar, né, e aí pior quando culpa, né, "Ai, quando eu era LGBT eu estava na droga, na prostituição". Ninguém te Não, obrigou, não. Aham. ninguém te obrigou a estar usando qualquer coisa do tipo, né. Sim. É você que talvez já não estava bem resolvido com você, que não tinha uma autoestima legal, que não se gostava, né. E aí eu digo, às vezes eu entendo que às vezes a terapia é um lugar que nem todo mundo tem acesso, e aí tem projetos que podem facilitar, mas muitas pessoas, em vez de se cuidar, se conhecer, questionar os próprios preconceitos que vão reproduzindo, né, continua reproduzindo isso achando que isso é normal. Uhum. E não é, enquanto LGBT, a nossa função é dizer: "Olha, mano, isso aí que não tá legal", né. E às vezes não vai gostar, mas é Sim. importante, né. Dá esse acorda na pessoa, né. Então, ó, pensem bem o que vocês estão fazendo, porque isso é muito natural, é muito recorrente acontecer. Eu vejo muito isso. Qual é a faixa, eu sei que tem todas as faixas de idade, mas hoje, atualmente, como você acha que é a faixa de idade que corre mais risco? Adolescente, começa na adolescência e quando não é bem resolvido, vai até a faixa adulta ali, né, potencializado 25, 30 anos, quando tu começa esse rolê de necessidade de grupo, de se entender, de ter uma rede de apoio, né, então isso começa na adolescência, porque a partir tem aquela explosão hormonal e às vezes tu tá nos conflitos e tudo mais, né, então é uma dificuldade às vezes, até porque depende dos pais, na terapia precisa da autorização dos pais para atender, então às vezes, como profissional, a gente se sente nesse lugar de dificuldade de poder acolher. Às vezes, já tem alguns lugares atendem, alguns projetos atendem escondido, né, algum adolescente que está em crise ou até pensando em tirar a vida por causa da sexualidade. Então, é um lugar que você, se você tem um primo ou alguém adolescente que já acompanha muitas vezes, fica de olho, tenta ser essa rede de apoio, né, tenta acompanhar de alguma forma. É muito importante nesse processo. Você falou de família. E, assim, a gente nota muito que as famílias, eles são meio, não é que queiram ser ausentes, Uhum, mas o adolescente tem a tendência muito a se isolar em casa, né. Como é que o uhum. pai detecta essa. Perceber, né, é importante na adolescência dar uma monitorada nas redes sociais, Sim. né, perceber quem são esses amigos, muitas vezes que saem, ou se não saem, né. Uhum. Tentar ser amigo desse filho sem julgar, ou também querer que o filho cumpra essa expectativa desses pais, né. Sim. Então a tentar encaixar esse adolescente, né, às vezes numa norma o que o pai quer ou não quer, e aí quando a gente falar de sexualidade, ainda aquela ideia de que: "Ai, é só uma fase, ou só porque é adolescente", não é. Uhum. Sim. Essa fase vai. Sim, e hoje em dia tá tendo muito acesso à informação, né, então os adolescentes já estão, tendo muito mais acesso a conteúdo, se entendendo muito mais e muito mais abertos a se explorar também, né. Sim, é tudo muito rápido, né, Muito tipo, é rápido, tudo né. muito rápido. Eu digo o seguinte, você é uma geração mais jovem que a minha, né, mas umas gerações atrás, a gente não tinha informação nenhuma, Uhum, né, a gente não tinha rede social, não tinha internet, então a gente era no boca a boca, então a gente demorava mais a se assumir, uhum, demorava mais a se entender, né, uhum, até entender o que a gente era demorava um pouquinho, sim, então era mais tardio. uhum, Hoje, com a informação, os adolescentes já estão das crianças e adolescentes, já estão se entendendo mais cedo, tendo acesso à informação e querem se colocar mais cedo. uhum, Só que ainda é um adolescente, ou seja, ainda tem uma cabeça em construção, tá tudo em construção ali. uhum. E ali, às vezes, e você acha que isso aí, às vezes, atropela um pouco? Como que se lida com isso? Porque eu vejo que tem muito uma necessidade de se encaixar logo numa caixinha, né. Sim. E quando a gente pensa que uma sexualidade ela pode, né, ser fluida ou transitar em outros espaços, ou posso gostar de pessoas, né,
Enquanto adolescente, eu tô me construindo, querendo ou não. Pode ser que eu já tenha certeza, mas pode ser que não. Sim. Né? E às vezes aquela ideia, não, tu é isso, tem que ser isso até Sim. o final da tua Tem vida. uma cobrança do Tem outro, uma né? cobrança do outro. Tem uma cobrança. Né? Ai, você é gay, então tá, você é gay, a regra pra ser gay é essa. Você é trans, então é isso. E não é por aí. Não é por aí. A nossa sexualidade é fluida, nosso gênero pode ser fluido, e a gente tá se descobrindo, Sim, né? existem tantas possibilidades, tantos tipos de homens gays ou mulheres lésbicas, pessoas trans, de N jeitos e trejeitos e por aí vai, né? Por que eu preciso me encaixar pra dar conta de quê? Pra quem? Uhum. Sim. Ah, eu vou fazer o seguinte, eu quero que você dê uma olhada pra aquela câmera lá, e você passe agora onde encontrar vocês, tá? Tá. Então, o meu Instagram hoje pra você acompanhar o meu trabalho é Thiago Cândido Psicólogo e o projeto que a gente colocou Pode aqui passar o projeto. é @projeto escuta com orgulho. Você pode tanto me procurar, inclusive eu até preparei um material, uma cartilha sobre o Setembro Amarelo com alguma estratégia de intervenção. Quem quiser me procurar amanhã, quando sair o podcast, me procura que eu mando essa cartilha, que tá bem interessante, bem informativo com algumas estratégias, tá? E pode procurar o Projeto Escuta com Orgulho, que você vai ser muito bem atendido e saiba o quanto a sua vida é importante. Por mais que você não acredite, por mais que você ache que estava passando por um momento difícil, por mais que você ache que a melhor solução seja tirar a sua vida, olha pra dentro, né? Olha pra você, percebe o que você tá passando, quem você tem ao seu lado, ou se não tem, o que que você quer construir com você na sua própria relação. Isso é muito importante, porque sim, às vezes a gente não vai ter ninguém diante de um cenário violento que tá de pai, de mãe, de religião, mas sim é muito importante a gente resistir e ressignificar a nossa história, né, porque não é só, às vezes, pegando uma bandeira que tudo vai se resolver, né, Selma? É aí que começa a nossa trajetória de poder reconstruir tudo aquilo que muitas vezes roubaram da gente. Sim. Isso é muito importante, a gente se reconstruir, e às vezes sozinho você não vai conseguir. Por isso é importante procurar também uma ajuda profissional qualificada. E eu acho também o seguinte, Thiago, pra você que tá em casa, meu amor, não tenta achar que você vai conseguir se encaixar no padrão daquele influencer que você acompanha, ser igual. Nós somos seres únicos, exclusivos. E cada ser humano tem a sua vivência, cada ser humano tem a sua experiência, as suas necessidades ímpar. Eu digo, a vida não é um constante extraordinário que a Não. gente vê na internet. A vida é simples, a vida é no dia a dia, a vida é o hoje, né? E às vezes esse lugar faz com que muita gente se cobre e se adoeça muito, né? De chegar no lugar ideal. Que a gente vê quantidade, às vezes, de influencer aí, que quando desabafa ou vê a verdade, não é nada daquilo que vendeu. A gente vê o Whindersson Nunes, o maior de todos, Hum. tratando uma depressão. Uhum. A gente vê o PC Siqueira, que foi aquele caso horroroso, que ninguém esperava que ele ia cometer contra a própria vida, né. A gente que acompanha, estava falando aqui nos bastidores sobre o Paulo Vaz, o Popó Vaz, Sim. um homem, trans, lindo, perfeito, com um relacionamento incrível, com uma profissão incrível, super bem colocado nos posicionamentos como pessoa trans, influenciando milhões de pessoas. Eu fui uma que eu fiquei muito chocada, porque até hoje eu sigo as coisas que ele fala, e a gente se choca, porque tipo assim: "Cara, eu não acredito que essa pessoa tinha essa dor tão forte, Uhum. que não conseguiu suportar". E eu digo, a gente não é um super-herói, né, Selma? Sim. Embora a gente esteja na frente da comunidade, milite, né, esteja por aí, a gente precisa entender que a gente é ser humano, que às vezes tem alguma violência que vai afetar, né, que tem algo que vai nos machucar, né, e entender, eu dou conta de enfrentar esse desconforto, Uhum. né, eu dou conta de resistir aqui, ou é o momento que eu preciso me acolher e estar com os meus, que a gente não é um super-herói. Sim, quando a gente tá com uma boa autoestima, a gente vai devolver o desconforto pra filho homofóbico. Sim. Mas às vezes eu não vou conseguir, às vezes vai doer, vai bater lá naquilo que dói nos meus gatilhos. E é muito importante saber, né, onde você vai repousar, né, a sua cabeça tranquilo com os seus ou consigo mesmo, ou até o momento de pedir ajuda. Tem algum livro ou algum filme, alguma série que você acha que é importante as pessoas verem para entender alguma coisa? Então, eu gosto muito, hoje tem saído algumas séries de romances LGBTs, né? Eu acho lindo. E é muito interessante que, geralmente, é o que eu vejo na terapia, né? A galera, às vezes, 30 a mais odeia, Uhum. porque não teve uma boa referência de relacionamento, não vai gostar, vai achar muito meloso. E a galera mais nova já tem gostado muito. Geração Z e tal. Por ter boas referências, né? Então, eu gosto muito de trazer essas. Tem Stoppers, tem com Amor Simon,
né? Tem tantas séries que são muito legais, que trazem essa referência. A Sex Education é incrível. Maravilhoso. É incrível, né? Que vão trazer essas referências. Tem um livro que eu gosto muito, do Samuel Gomes, que é o Guardei no Armário. Uhum. Ele é um homem preto que vem da periferia, numa vivência evangélica, então ele conta como foi a vivência dele e entrevista várias pessoas, é sensacional. Tem um livro que eu gosto também, que é Esse Livro é Gay, que ele ajuda também esse processo de se entender. Tem o do marido do Popo Vaz, que eu esqueci o nome dele agora, o Pedro HMC. Pedro HMC, que é um livro para ser entendido, que é bem legal, que ele traz esse processo também, né? Então, livros que vão te ajudando nesse processo. E para pessoas trans, tem o Viagem Solitária, do João Nery. Vocês conhecem? Incrível, Sim. É incrível aquele livro, é sensacional, né? Ele era psicóloga, transicionou, virou o João e conta toda essa trajetória, né? Plenos de 60. Plenos 60. É um livro sensacional. Uhum. Também indico que o pessoal assistir Divinas Divas, da Liana Leal, que é maravilhoso. Conta uma visão das mulheres trans, artistas da década de 70. Lutaram muito contra a ditadura e refletem sobre isso. Depois, algumas delas hoje já Pose, né? Pose é maravilhoso. E eu acho que é legal te falar de filmes e séries, porque essa geração é uma geração que veio muito ligada no audiovisual. E a gente tem histórias incríveis a serem contadas. Você falou do Simon, você falou, tem do Bob. O Bob é o que a gente falou aqui sobre a religião. Que é um exemplo clássico do que acontece em Transamérica. Incrível. Então vocês que estão aí em casa, gente, procurem aí, depois pega aqui o que a gente falou, dá uma mapeada e se duvidar até coloca aqui embaixo, se eu lembrar de colocar aqui embaixo essas referências aqui. Que já estão presentes, tá? Que é o nosso cheirinho especial aqui do nosso podcast, para você lembrar da gente. Não sei se tem mais alguma coisa aí dentro. Tem cheirinho, tem um chocolate. Tem o chocolate, né? Amo cheirinhos, vou botar no meu escritório de atendimento. Amei. Obrigada. Meu amor, qual a mensagem final que você quer deixar pra gente aqui? Eu quero dizer que existe uma vida legal e feliz, a gente sendo LGBT. Não é pintar um mundo de arco-íris ou um mundo de Bob, né? Mas é um mundo onde a gente esteja bem consigo mesmo. Isso a gente não aprende, né? Porque a gente é bombardeado por um monte de informação ruim. E às vezes eu até encontro na terapia, né, pessoas que chegam com tanta vergonha, com tanto medo e saem tão empoderadas e orgulhosas de si. Isso é muito bonito. Então, procure ajuda, consuma conteúdos legais, né, que vão te ajudar nesse teu processo de construção. E cuida para não ir nessa ideia, que às vezes até eu escutei esses dias, Selma, de que a gente não é uma comunidade, é uma população. E eu falei, não concordo. Vai ter pessoas ruins em todos os grupos, em todos os lugares. Sim. Né? E pintar que a comunidade não vai ter suas dificuldades é uma grande mentira. Mas não dá pra gente reproduzir essa narrativa e não procurar referências legais. É isso aí. Então, eu, da minha parte, como eu sempre já disse, nas paradas por aí, nos lugares que eu vou, amores, nós somos inteiros, nós somos perfeitos, nós somos criaturas perfeitas, únicas, perfeitas. Nascemos dessa forma, nós não escolhemos nada disso e não tem nada de errado. Errado tá aquele preconceituoso que tá lá atrás, que tá destilando ódio, nós somos puro amor. E você, meu bem, quando pensar em qualquer coisa errada, se olha no espelho e fala: eu sou perfeito do jeito que eu sou. A gente encerra aqui hoje, meu bem, dando abertura nesse Setembro Amarelo aqui no nosso programa, que eu sei que poucas pessoas falam do Setembro Amarelo, às vezes passa batido. Aqui no nosso programa a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo durante esse mês, trazendo histórias de superação, histórias de pessoas, histórias de amor linda e maravilhosa que já vão aparecer por aqui, que vocês vão ver meninos lindos que superaram muita coisa, para que vocês tenham grandes exemplos aqui durante todo esse mês. Nosso podcast é extremamente positivo, sempre para mostrar o lado legal de pessoas que venceram qualquer adversidade. Então, fiquem com a gente durante esse mês aqui, fortaleçam essa campanha e aquela coisa, a escuta é a melhor solução. E falar sobre, fale com seu amigo, abrace seu amigo e não deixe a pessoa te esperando não. A gente se encontra semana que vem em mais um Pode Sentar para Contar, porque esse mês, meu bem, tá só começando.